Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo isso em outro horário. Tem pessoas que sentem falta disso, porque realmente eles veem outro horário. Esse horário das 19 não dá. Bom, espero que todos estejam bem, na paz de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre que é a reunião de número 18, que fala sobre a verdadeira prece. Que também você pode falar a verdadeira oração, ou muitos falam a verdadeira reza, né? A verdadeira prece. O que é orar? Orar é falar, né? Mas isso a gente vai falar depois. Primeiro vamos aos avisos. O que temos de aviso para a semana são os avisos de sempre. Antes dos avisos, eu queria agradecer a todo mundo que me mandou pedidos, desejos de melhoras por conta da dor no ouvido semana passada. Achei fofo. Muito obrigado. Estou bem melhor, com certeza. Tá? Com certeza. A preocupação, mesmo o programa não sendo ao vivo, a gente interage, né? Sim. Uhum. Então, muito obrigada também pelas doações, as doações financeiras, as doações de alimento, de produtos de higiene. Né? A Marisa e o Serginho agradecem muito isso aí. Eles estão empenhados nessas famílias que eles precisam atender, eles conhecem, sabem do problema que eles passam. Né? E foi muito bom porque foi um trabalho que a gente pesquisou e tentou ver como é que ia realizar, né, o ano passado todo, e no finalzinho do ano a gente até mencionava isso nos nossos encontros, que ia dar um jeito, e olha aí, o jeito surgiu. Então, para quem é aqui do Rio, que quiser fazer a doação, quem tiver alguma roupa ou material de higiene, enfim, alimento não perecível, e puder doar, é só entrar em contato com a gente ou no direct do Instagram, do Facebook, ou através do e-mail, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Provavelmente o Rodrigo já colocou aqui embaixo na tela. E que aí a gente entra em contato de novo para agendar, para ver direitinho como é que vai fazer esse recolhimento. Até o Rodrigo se envolveu nessa, né, da arrecadação, né, de alimentos, de alimentos não perecíveis no final do ano, né? Ele estava nessa também. Sim, porque precisa de uma logística, né? Então, assim, não é simplesmente pegar o alimento e já levar direto para casa onde vai ter, para onde vai a doação. A gente precisa pegar, armazenar por um tempo, e aí, para isso, a gente até está usando a nossa casa física, que está com as portas fechadas, mas para esse tipo de coisa está funcionando. Então, a gente faz recolhimento, armazena por um tempo, e quando tem a quantidade suficiente, faz a entrega. Então, por isso que essa logística é baseada dependendo de como, de onde, de quem vai doar e tudo mais. Até para poder manter todo mundo em segurança, tanto quem faz a doação, então por isso que é retirado na casa da pessoa, para ela não precisar fazer esse deslocamento, né? Por isso que é combinado com ela, e também é armazenado por um tempo para manter ali, garantir que está tudo seguro e limpo e tudo mais, para daí partir para a doação. Então, tem toda uma logística garantindo a saúde de todo mundo. Isso. Né? E é importante ainda a gente fazer isso. Agradecemos também as contribuições financeiras, né, que continuam chegando, para a gente continuar tendo esse trabalho. A casa vive da caridade para a caridade. Isso aí. Aí vocês podem ver aqui no cantinho da tela o QR Code do PicPay, para quem tiver PicPay e quiser ou puder fazer uma doação por lá. A gente agradece demais, porque qualquer valor
já ajuda muito. Quem também preferir pode fazer por transferência Pix, que é o mesmo e-mail da casa, uniãoespíritaramatiz@gmail.com, é só anotar. E qualquer valor, o quanto puder, quando puder, se puder, nada é obrigado, mas a gente agradece demais essa ajuda. Uma outra coisa que também é grátis é o seu like. É. O seu like, você assistir, você compartilhar, porque, de repente, aquela reunião, aquela palestra, aquele estudo que você passou, era preciso para aquela pessoa. Sim. Compartilhar momento. Ajuda demais também para movimentar o canal, movimentar os vídeos, para ele chegar a outras pessoas, porque talvez, como a Márcia falou, tenha alguém, até que você não conheça, que vai acabar pescando porque outra pessoa compartilhou e acabou chegando até ela. Então, é toda uma movimentação que ajuda um bocado também. A divulgação. A divulgação. Também é uma caridade. Sim, Kardec falou isso, que a divulgação do espiritismo é uma caridade com a doutrina espírita. Então, fica a dica. É isso aí. Mais alguma coisa? Que eu lembre, acho que não. Qualquer coisa no meio do caminho a gente vai falando. Certo? Então, sim. Não esquece também que todo sábado, 6 horas da tarde, tem palestra ao vivo. Então, sim, que também pode compartilhar. Gostou do tema? Achou interessante? Dê o seu like e compartilhe. Aliás, o tema de sábado agora vai ser a palestra 24, que fala sobre despertamento. Então, olha, maravilhoso tema. Um dos meus favoritos. Então, vamos lá? Vamos. A verdadeira prece. Existe prece falsa, Márcia? Falsa eu não diria, mas eu diria que é uma prece que não é do coração. Ela não é verdadeira. Não sei se podemos dizer que é falsa, mas quando ela falta tempero, e o tempero dela é a vontade. Eu não estou com vontade de fazer prece, eu não quero orar, então é uma prece que não é verdadeira, né? E, na verdade, está cientificamente comprovado que o estado de prece verdadeiro ele traz efeitos que alteram o metabolismo da gente. Sim. A oração é um meio da lei universal, de agir a lei universal. Né? E essa lei deve ser acionada. Eu lembro que o Anderson já falou isso uma vez lá na casa espírita, né? O elevador está ali. Se você não acionar, ele não vai chegar até você. Explicando, porque eu também tinha uma dificuldade muito grande de entender como é que funcionava a prece, porque, assim, se a gente sabe, se Deus sabe do que a gente precisa, então por que a gente precisa pedir? Aí veio, ok, lá no Evangelho segundo o Espiritismo a gente entende que também é um exercício de humildade, se colocar como pedinte, porque a gente precisa reconhecer de que a gente não tem tudo ainda e nem é para ter mesmo. Mas aí tem a questão do elevador, que a Márcia falou. E assim, brotou na minha cabeça, provavelmente alguém do lado de lá que soprou no meu ouvido, né? Falou, tudo bem, a prece, então, te leva daqui para um ponto lá em cima, porque a gente precisa de subir para poder, né, conseguir alguma coisa, porque a gente é muito aqui embaixo ainda. E a prece é o elevador, é o que leva até lá. Mas para fazer o elevador, a gente precisa apertar o botão. Então, se não falar nada, se não
apertar o botão ali fazendo a prece, a gente não tem como subir, né? Se não acionar, e tem muita gente que fala assim: ah, mas Deus não adianta rezar, porque Deus sabe de todas as coisas. É o entregar na mão de Deus, mas de forma assim, desinteressada. Uma coisa é você saber que Deus sabe de todas as coisas. Outra coisa é você. Ah, Deus resolve. Tem alguém para resolver por mim. Eu não preciso me preocupar. Erroneamente, até porque o Kardec disse isso. Kardec considera que Deus nos deu a inteligência, o espírito de iniciativa, a vontade e o livre-arbítrio. E que isso não nos foi dado para ficar inertes. Temos que usar, porque nós temos um conjunto de coisas para fazer esse pedido. Uhum. Pois Né? é. E tem outras escrituras também que falam sobre a prece. Tiago também diz em uma das suas cartas, ele diz: orai uns pelos outros para serdes curados. Então, a gente pode usar isso, ainda mais que é a perfeita hora para a gente usar, pela cura, orar pela cura. A gente pode orar pelo desencarnado, ele já desencarnou. Alguns podem falar: a situação dele é melhor do que a nossa. Ele é que tem que me ajudar agora. Ele pode até estar numa situação boa e, com a sua prece, melhorar ainda mais. Né? Prece nunca é demais. A gente pode, como faz, né, de 2 em 2 meses, todo segundo domingo, a cada 2 meses, fazer uma prece pelos desencarnados. Tudo bem, estou falando da nossa casa, como funciona. A gente vai durante 2 meses pegando nome nas semanas anteriores e tudo mais, e faz aquela prece pelos desencarnados. Mas a gente não faz uma prece pedindo para eles. É diferente. A gente não está ali dizendo assim: oh, poxa, fulano, já que você está desse lado aí, me manda não sei o quê. Não é esse o esquema. Então, não, a gente. E a nossa prece, como Deus é um Deus vivo, é um Deus de vida, nós sabemos que o outro lado é a verdadeira vida. uhum. Então, essa prece chegará até eles, sim. É. De certa forma, a gente é que está meio morto aqui, né? Eles recebem, sim, as nossas vibrações. Se não ouvir direto de nós, ela tem como chegar até eles. Tem as ondas mentais que fazem chegar até eles através dos prepostos de Deus e do Mestre Jesus, né? Eles podem estar do outro lado achando que foram esquecidos. E aí, essa prece, porque tem gente que ainda cobra do desencarnado. Por que você se foi e me deixou assim nessa. Meu, gente, ele não tem culpa. É. Né? Ele não tem culpa. Então, do outro lado, ele está se sentindo culpado. Então, como a oração, a prece, é uma conversa, oração, vem do latim orare, ou seja, falar. Tanto que a pessoa que se expõe é um orador. Uhum. Né? Ela vai conversar, ela vai falar. É uma fala, é uma conversa. Ah, é uma conversa com Deus? Pode ser. Pode ser. É uma conversa com Jesus? Pode ser. Não, eu não sou tão bom para estar conversando com Deus.
eu não sou tão bom para estar conversando com Jesus. Tá bom, então baixa mais um pouquinho. Eu digo isso que às vezes a gente é tão feio, né? Ai, Senhor, meu sentimento é tão feio que eu tenho vergonha de conversar com o Senhor. Eu vou conversar com meu irmão Jesus, que aí ele já me dá mais liberdade, ele já é mais bonzinho, irmão é irmão. Mas também não tem um santo. Conta aquela história do carro quase sem gasolina. Ela é tão boa. Bom, enfim, eu esqueci de colocar gasolina no carro. E eu peguei uma via que não tem posto de gasolina. E o carro estava mesmo. Quando eu olhei, porque quando nós éramos pequenos, nós meninas, nós ganhamos bonecas e não carrinhos. Né? Tá aí um sério problema, inclusive, né? Porque todo mundo tinha que aprender a brincar com tudo para poder dar conta de tudo. Pois é, eu não sei estacionar direito. E aí também, a gasolina também eu esqueci. E aí, enfim, peguei o engarrafamento na linha vermelha, que é uma via expressa terrível, né? Com engarrafamento. E eu, com medo do carro de acabar a gasolina, eu falei, ai, meu Deus. Aí eu fiquei com vergonha, porque Deus ele vai brigar porque eu não coloquei gasolina. Ai, Jesus também vai brigar porque eu coloquei. Ai, Maria. O Maria também não. Então, eu resolvi pedir a São Cristóvão, que é os protetores, né, dos motoristas. Eu falei, mas São Cristóvão, o senhor precisa me ajudar, eu tenho que chegar no primeiro posto. E aí eu estava muito bem fazendo a oração em voz alta, porque eu estava sozinha no carro, e apavorada, então quando eu falava para mim, para que eu me acalme. A oração tem essa terapia, né? Ela é terapêutica nesse ponto. Olha, meu Deus, olha, você não está bem falando com Deus, não está falando com São Cristóvão. Eu gritava com ele. São Cristóvão, esse carro não pode parar. De repente, a conexão caiu. Porque eu me toquei que São Cristóvão nunca teve carro. No máximo, de boi. No máximo. Não precisava de gasolina. Não precisava. Então, eu falei, e agora? Como é que vai ficar? Então, me apavorei ainda muito mais. Muito mais. Não sabia para quem eu pedia. Eu, tão feio, eu pedi meu anjo da guarda. Olha, você é meu parceiro, você sabe que eu falhei e você tem que me ajudar a soprar isso aí, empurra isso aí para eu chegar até um posto. Graças a Deus eu consegui chegar, gente, num posto. Olha o poder da oração, viu? Então, gente, ora com aquele que você se sinta mais confortável. Sim. No momento é esse. Ora para Jesus, ora para Deus, em determinada hora. O problema é de família, ora pela Sagrada Família, por São José, por Nossa Senhora, pelo menino Jesus, Jesus menino, né? Tem disso? Uhum. Então, onde você... Porque a conversa tem que ser uma conversa íntima e sincera. Sim. Franca, não é nem se colocar como vítima. Às vezes a gente até fala, né? Dependendo do lugar, vamos supor, você pediu tanto, uma vez eu pedi tanto, 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 eu já estava convicta da vitória. Quando eu cheguei lá, não. Aí lá mesmo eu falei assim, depois eu converso com o senhor direitinho. A gente não se dá conta que muitas vezes o não é justamente a resposta da oração. Aí eu falei assim para Deus, eu nem vou conversar com o senhor agora. Nem vou conversar. Quando eu chegar em casa e tiver mais calma e tomar meu café, a gente conversa. Estou muito chateada com o senhor.
É quase aquela mãe ou pai que não quer dar bronca na criança na frente das pessoas, aí fala, em casa a gente conversa. Tinha pavor quando mamãe falava isso. Eu Que ainda falava, falta um fala dente agora, trincado. fala agora. Então, eu falei isso. Depois a gente vai ver que aquilo foi o melhor para a gente. Mas aí a gente até muitas vezes nessa parte da oração esbarra no, poxa, mas eu não sei como orar. Eu não sei o que fazer. E aí, é claro, se Jesus veio para ensinar a gente a fazer as coisas, é claro que ele também disse para a gente como orar, né? Que é justamente a máxima que a gente trouxe para essa evangelioterapia. Então, por favor, Rodrigo, nosso slidezinho. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto interno e, tendo fechado a porta, ora ao teu pai em segredo, e teu pai, que vê no segredo, te recompensará. Orando, porém, não useis de vãs repetições, como os gentios, pois pensam que com palavreado excessivo serão atendidos. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 6 a 7. Você vê que isso daí está bem no meio do Sermão da Montanha, que é para garantir que as pessoas iam entender mesmo. Então, E aí, o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Isso me lembrou também a Alta de Souza. Ela tem um poema que diz: Vou-vi ao seu templo maior, a mais alta de todas as capelas, que é o seu coração. olha o quarto interno aí, né? Porque a gente levando ao pé da letra, pelo que Jesus falou no Sermão da Montanha, até poderia imaginar ou pensar, poxa, mas então eu, para orar, tenho que me recolher em algum espaço, algum lugar, alguma coisa assim, para poder fazer essa oração. E não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer o quarto interno. Mas, assim, quarto já não é interno, já não fica dentro da casa. Então, vamos botar assim, em vez de quarto, vamos usar uma palavra chamada espaço. Seu espaço interno. O que é o espaço interno? É algo que está dentro. Então, volte-se para dentro de você mesmo para daí criar essa conexão. Né? É isso que a Alta de Souza fala, né? A mais alta de todas as capelas. Não tem lugar melhor para você fazer a sua oração do que olhar para si, voltar para dentro de si. Fechar a porta dos sentidos. A meditação, nesse caso, ajuda muito a essa. É um treino para essa prece, a meditação. Porque quando você está meditando, vem alguns pensamentos e você tem que jogar, você começa a aprender a tirar. Então, é fechar realmente a porta dos sentidos, estar com você, entre você e Deus, você, Jesus, você, qualquer santo, você, Xangô, você, Oxalá, você, quem você chamar, em quem você confiar. Isso, posso contar uma historinha rápida? Claro. Isso me lembrou uma passagem de Chico, que tinha uma senhora que ela tinha enxaqueca. Por 20 anos, aquela senhora tinha enxaqueca. Nossa. E Chico estava tomando um chá. Chico tomando um chá. E ela, durante a pregação, né, o culto, a palestra, ela olhava para aquela xícara de chá e falava assim: olha, se eu conseguir beber o resto daquela xícara, eu vou me curar da enxaqueca.
Eu tenho certeza que os espíritos benfeitores que aqui estão nesse ambiente vão tratar de colocar os remédios necessários. Olha só, ela pensando, estava dentro de si, e aquilo já era uma oração. Uhum. Eu tenho certeza que eles colocarão dentro dessa xícara os remédios necessários para a cura da minha enxaqueca. E aí, toda vez que alguém chegava perto da xícara que Chico botou de lado, como se já tivesse terminado, para levar, ela orava para a pessoa não levar. Deixar, olha a confiança, olha a fé depositada ali. E não levaram, no final de tudo. Chico já tinha saído, ficou ela e a xícara. E quando ela chegou próxima à xícara, tinha meia xícara de chá frio. E ela bebeu numa fé que seríamos... ainda bem que só estava ela e a xícara, porque não tinha ninguém para dizer que aquilo não ia funcionar. E ela se curou. Foi a xícara? Ela depois vai dizer, no final, o chá, ela bebe o chá, a xícara vai para a cozinha e a enxaqueca vai embora. Que legal. Então, a sua fé. Exatamente isso. A fé. Habitue-se à fé. Que a gente vai falar agora ao longo do caminho. Né? É isso que eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o capítulo 27 fala justamente sobre prece nele, né? Chama Pedi e Obtereis. E aí Kardec vai desenvolvendo tudo que Jesus falou sobre pedir, falou sobre prece, e assim, não foi pouca coisa, não. Essa máxima que a gente colocou foi só um pedacinho. Vale lembrar que Jesus ainda nos ajudou a entender como orar quando ensinou o Pai Nosso. Que aí já vem a explicação no capítulo 28 também do Evangelho segundo o Espiritismo. Fica a dica, porque é maravilhoso. E a gente descobre que... coloca nos comentários, tá, Anderson? Vou colocar. E esse capítulo, esse Pai Nosso destrinchado no capítulo 28, por exemplo, faz com que a gente perceba que lá dentro do Pai Nosso tem 7 pedidos. E a gente não se dá conta quando reza o Pai Nosso. A gente acha que é uma coisa só. São 7 pedidos feitos ali dentro. Mas, assim, nesse primeiro início sobre as qualidades da prece, Kardec coloca 3 trechos de Jesus falando sobre a prece, e aí fala sobre as qualidades, resumindo assim. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, mas orai em segredo. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras, não é pela quantidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes, aí vem o problema, quando ele coloca agora. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Olha a necessidade antes de fazer a oração, de fazer a faxina no coração. E aí, se eu continuar com o que ele fala nesse item 4, eu dou o spoiler da parábola de sexta, então eu vou ficar quietinho, e aí... Guarda que a gente continua. Para sexta. Porque quando ele fala não use palavras vazias, né, porque naquela época algumas pessoas já tinham o costume de orar em praça pública.
aos brados. Por isso que ele fala das palavras. Porque muitas vezes a pessoa está ali só falando, repetindo, e ela própria não está conectada ao que fala. Ao que fala. E ele até diz, né, em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa, quer dizer, eles queriam serem vistos como homens de bem. Ai, que homem de fé, oh, que homem. Então, eles já tinham, a prece era para aquilo, ele já recebeu. Ponto. Sim. Sim. Porque a prece, que ela não deixou de ser prece, ela foi uma coletiva. Vem cá que eu vou fazer uma coletiva e aí ele faz a prece. Então, quer dizer, já ganhou a recompensa dele. É quase aquela coisa de olha como eu sei orar. E aí vai, né? Não é para pedir, não é para agradecer, não é para louvar, é mais para aparecer mesmo. Então, ele já tinha, já conseguiu ali o seu objetivo. Que era a gente está falando que todo mundo é assim? Claro que não. Tem gente que está ali conectado com sinceridade e tudo mais, mas também tem muita gente que está querendo... Gostaria de ajudar. Tem muita gente que eu vejo e que eu... que você sente que é dentro, porque a oração é algo íntimo de cada um. Não sou eu que faço certo ou você que faz certo, é de cada um. É aquilo que está dentro. Né? Tem muita gente que, quando vai orar, ele ora em voz alta, ele está sozinho. Às vezes eu estou assim, e aí eu começo a falar sozinha e tal, mas aquilo é mais para mim do que para quem eu estou falando, para quem eu estou orando. Sim. Aquilo é que eu preciso daquilo. Uhum. Mas aí eu estou sozinha. Eu estou me convencendo. Uhum. Né? É muito mais de nós para nós do que de nós para eles, né? Nessa escala. A pessoa que eu estou, o espírito benfeitor que eu estou fazendo a oração, ou Jesus, ou Maria. Maria, geralmente, eu falo manso. A gente pede com o jeitinho que a gente pede para a mãe, né? Maria, eu falo manso, aí tal. Jesus já é mais irmão. São José, eu também falo baixinho também, que São José, São José, né? E por aí vai. Por exemplo, quando eu falo com São Miguel, eu já falo alto. São Miguel é parceiro. Porque, para mim, São Miguel está sempre com pressa e quer o negócio resolvido. Né? Como tem, eu vejo muito, eu escutei uma amiga minha que ela faz o Terço do Combate, que é de São Miguel, Terço do Combate. Eu acho isso forte. Sim. E ela tem essa característica. Ela tem uma fé inabalável. É bom ver isso nela. E é legal também você ter mencionado a questão do terço, porque a gente pode até pensar, poxa, mas então Jesus está falando sobre o terço, da coisa de repetição de palavras, da quantidade e tudo mais? Mas não necessariamente. Depende de como você reza o terço. Isso. Depende do... Lembra a história do quarto interno? De ir no secreto? Então, assim, depende de como você usa o terço, que é um instrumento, para se voltar para dentro de si e daí desenvolver essa conversa. Não necessariamente é a repetição da quantidade de Ave-Marias ou de Pai Nossos, porque, assim, isso é um método e é utilizado pelos católicos, pela Igreja Católica, enfim. Assim como os budistas têm o japamala, que é aquele colar com 108 contas, se eu não me engano. Sim, né? 108 ou 118. Tem alguns, assim.
Sim. E você vai usando cada conta daquela, vai para meditação, ou como uma frase e tudo mais. É o mesmo princípio. Então, assim, o terço tem uma questão de repetição que ajuda justamente nessa conexão interna. É uma forma de meditação. Por isso que, para rezar o terço, você precisa se entregar muito mais. Não é simplesmente falar da boca para fora, né? Eu participei com ela, que ela me convidou e eu fui. Claro, ela assiste as nossas evangelioterapia e ela compartilha e ela gosta e me convidou para o Terço do Combate. E eu fiz, e olha, algo muito bacana, muito bom, palavras fortes, em momento algum me deu monotonia, gerou monotonia, em momento algum. E o próprio Kardec, eu não sei se não é no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem comentários de 2 pastores protestantes que fala sobre a prece. Então, Pois quer dizer, é independente de religião. Isso aí. Aliás, isso era uma característica bem forte do espiritismo, mostrar que o espiritismo não era para ser uma religião diferente das outras, era para ser uma forma de complemento, na verdade, né? Então, olha, nada do que você aprendeu aqui até aqui se perde. A gente está trazendo algo a mais só. Então, não é que está errada, é só uma forma de desenvolver melhor isso tudo. Por isso que a gente menciona o terço, menciona a japamala, menciona a oração feita no carro para conseguir gasolina, porque tudo isso está dentro do contexto da oração. Aliás, a gente até... Eu vou colocar nos comentários os nomes dos espíritos que assinam e se revelam pastor protestante. Mas é muito bom isso de mostrar como é que se desenvolve a prece, até porque foi o slide que a gente separou para poder trazer essa diferença entre a oração que é verdadeira e a oração que está no meio do caminho ainda. Então, por favor, Rodrigo, se puder colocar de volta. Eu peguei aquele segundo slide lá da nossa cromoterapia, Márcia, porque muito bom. Muito a ver. Vamos lá. Onde está Deus? Que para orar a gente precisa tentar entender onde achar esse Deus, né? Ou então a gente coloca onde está Deus. Deus só serve para pedir, para agradecer. Pois é. A gente busca encontrar fora, ou seja, Deus está lá fora. A gente vai para algum lugar para poder acessar. Deus está em algum lugar, colocou-se Deus, não, Deus está numa determinada igreja, né? Deus está, ou então Deus não existe. Sim. Mas então quem criou? Fica aquela dúvida, né? Pois é. Porque é uma forma de achar respostas através de soluções que nos levam a uma libertação. Mas olha aí um problema. Quando a gente se pergunta onde está Deus e busca do lado de fora, vê como isso vai de encontro ao que Jesus falou, da gente se voltar ao nosso quarto interno. Porque, na verdade, eu quero que Deus me dê respostas, me dê soluções, e essa libertação aí é uma libertação falsa. Porque, para mim, eu quero me livrar do problema. Por favor, Deus, eu quero jogar o meu problema no colo de Deus. Pois é. E aí, como é que a gente trabalha, então? Assim seria muito fácil, né? Uhum. A gente tem que partir do princípio que Deus é criador. Deus é pai de todos nós. E aí,
a gente não tem que buscar, a Isso. gente tem que sentir. Se eu sinto, eu sintonizo. E se eu sintonizo, eu não sintonizo lá fora, eu sintonizo com o que está dentro. Essa é a diferença. Em vez de respostas, soluções e libertação, eu recebo orientação, eu recebo aceitação, e aí eu chego a uma transformação. Pode até deixar aí, deixa o slide aí, enquanto isso, Uhum. por favor. Essa orientação na verdade, para me conduzir pelos caminhos. Orientação é diferente que ele me dê respostas. Sim. Né? A orientação ela tem intercâmbio, não está pronto e só vou e pego. Não, eu vou elaborar, dou sugestão, é diferente. Essa aceitação é a aceitação das coisas que não tem solução. Pois é. Lembra lá no início, quando você até citou o exemplo da oração que fez e que Deus não atendeu, e você falou, em casa a gente conversa? É isso. Eu não tinha outra maneira de expressar minha rebeldia. Eu tinha que aceitar mesmo. Pois Então, é. Para que aquilo possa me servir de ensinamento, né? Uhum. E essa transformação que é uma proposta diferente de libertação. Eu não vou, já que eu errei, ou que aquilo veio para mim, porque tinha que vir, independente do meu erro ou não, a transformação, eu me transformar. Uma oração com essa postura, ela se torna totalmente diferente. Eu exerço a criatividade e eu posso me surpreender com essa transformação. A primeira, eu diria, que é a oração piloto automático. Muito bom. Uhum. E essa outra aí eu pego o carro para eu dirigir. Sim. Porque nem tudo do que a gente se liberta vai nos transformar. Mas tudo o que nos transforma também nos liberta. Isso aí, pode deixar ainda aí, Rodrigo, não precisa tirar, não. A orientação porque nós já somos uma força prevista por Deus. Na verdade, o Espiritismo ele multiplica os nossos problemas. Mas ele multiplica. Ninguém aqui, eu não falei, nem eu, nem o Anderson, nem nas palestras de sábado, a gente diz que é fácil. Não. Ninguém nunca falou. Pelo contrário, as palestras, então, elas mostram uma realidade nua e crua. Sim. Né? A oração, mas ele também diz que a oração não muda as coisas para você, mas muda você para as coisas. Sim. Você fica uma pessoa mais corajosa, mais disposta, você tem mais ânimos. Na verdade, você é o sujeito da oração. Uhum. Né? E aí, você sendo o sujeito da oração, você tem mais chances de dar a volta por cima, de superar. Pois é. E da mesma forma que quando a gente, nem sempre quando a gente se liberta se transforma, mas sempre que se transforma também se liberta, é a mesma questão com as respostas e com a orientação. Porque se a gente tem orientação, a gente entende e descobre como achar as respostas. Mas ter a resposta pronta não nos orienta. Me lembrou também uma outra coisa, pode deixar aí. Quando a pessoa se deita sem fazer a prece, né, porque o ideal seria a gente, independente do lugar que estiver, a oportunidade que estivermos para fazer a oração, a prece, de conversar
com Deus, a gente fala Deus, tá, gente? Mas sabe com quem você se sente melhor ali na hora. Sim, sim. Né? E aí o Chico Xavier dizia que quando a pessoa se deita sem fazer uma prece, os espíritos, aqueles atrasadinhos, meio atrapalhadinhos, né? Eles se deitam junto com a gente e ficam a noite toda. Aí já imaginou? Como é que a gente acorda? Aí a gente acorda cansada e diz assim: nossa, parece que eu trabalhei no plano espiritual a noite toda. Não, quem saiu para trabalhar no plano espiritual não chega cansado. Pelo contrário, É chega verdade. leve. Chega leve, né? Uhum. E aí, se você está cansado, deve ser a companhia, deve ser o contrário, né? Foi para as baladas do umbral, levados por aqueles que estavam ali. E aí tem o Chico diz que tem uma pessoa chamada Leandro Gomes Barros, que ele fez uma provinha. Ele diz que o homem que se deita e diz ai, e ao se levantar diz upa, ou está doente ou carrega um obsessor na garupa. Porque eles interferem sim. Pois é. E aí tem a questão de mas eu estou muito cansado quando eu me deito, então eu não consigo orar, eu não consigo fazer uma oração antes de dormir. Você não precisa fazer oração antes de dormir só na hora que se deita. Tá tomando banho antes de dormir? Você pode fazer uma oração. Tá escovando os dentes antes de dormir? Você pode fazer uma oração. Não importa onde, não importa quando. O que importa é o que fala lá na primeira máxima, é o seu quarto interno, é se conectar com você mesmo. É assim que a gente sintoniza. É assim que a gente acessa esse dentro, né? Isso, e o trabalho, se quiser tirar, pode tirar, tá, Rodrigo? O trabalho também, o trabalhar, tem até uma frase que eu me esqueci de quem é. Arar também é orar. Porque o arar, na época de Jesus, era o trabalho. Então, o trabalho, o médico que está ali tentando salvar o seu paciente, isso também é uma oração. Sim. O cafezinho. Ah! Cafezinho que a sua irmã fez com todo amor também é uma oração. O meu já está esperando lá embaixo também. Pois Né? é. Então, o trabalho tem até uma. Ela já disse que vai fazer. Obrigada, obrigada. Emmanuel fala da súplica do gesto. Ele fala, o que ele quer dizer com isso? É justamente desse trabalho que você não é uma negociata, não é isso, pelo amor de Deus. A súplica do gesto tem até, deixa eu ver se dá para eu contar, dá para eu contar. Tem uma, Chico Xavier estava em uma dos cultos dele, das palestras dele, e aí tem um casal de lá, e ele perguntou pela filha do casal. O casal estava justamente isso, pedindo pela filha. Ele estava indo para pedir pela filha. A filha se encontrava em um processo depressivo que já tinha tentado suicídio 3 vezes, a mocinha. E aí, quando eles vão cumprimentar Chico, Chico pergunta. Aí ele falou: olha, minha filha não está nada bem. Nós temos orado muito pela nossa filha. Aí ele falou bem assim: faça o seguinte, faça uma caridade em nome da sua filha. O em nome da sua filha é o seguinte: pensando nela, pensando na cura dela, faça a sua caridade. Isso é gesto, súplica do gesto. Segundo Emmanuel. E aí, eles voltando, eles passaram por um presídio que é de jovens, em Uberaba.
Daí a esposa dele falou assim, bem que a gente podia visitar esses jovens que têm a idade da nossa filha, que estão presos, que precisam de algo, e passaram a domingo, todo domingo ele levava lençol, levava comida e visitava. Não é só isso, chegar e entregar. Ele visitava, levava uma palavra de carinho, de amor, enfim. 6 meses se passaram, ele volta e Chico pergunta: e a menina? E eles falaram: ela está ótima, ela está quase recebendo alta. E Chico ficou, e ele ainda falou: muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. E aí, quem tinha sugerido isso ao Chico foi Emmanuel. Mas nesse dia que Chico não entendeu nada, quem respondeu foi Dr. Bezerra. A menina se curou pelo seguinte: nisso que ele vai ao presídio, as mães desencarnadas desse presídio ficam curiosas. Eu fiquei até meio chateada, porque Chico falou que a mulher não perde a curiosidade mesmo desencarnada. A gente não deixa de ser quem é. Eu, por exemplo, também não vou perder, não. E daí elas ficaram curiosas. Se essa mãe e esse pai não tem ninguém aqui dentro, vamos atrás deles para ver o que houve. E quando chega lá, encontra vários espíritos obsessores com a menina. Uhum. Vários. Era uma falange. E essas mães, em assembleia, resolvem tratar a garota, e não só a garota, como os espíritos que ali estavam, porque mãe é mãe. Olha que maravilhoso. E aí os remédios, as terapias que a menina está fazendo começam a fazer efeito, que era tudo junto. Isso tem tudo a ver com uma frase que eu separei aqui, que serve até para a gente fechar o trabalho de hoje, também para não passar do nosso tempo, que a gente nem gosta de conversar. Que pena, já está acabando. Pois é. Mas, olha só, uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus. Pensar em uma pessoa que se ama é rezar por ela. Que linda. Simples assim. Bonitinha. É simples assim. Você vê como a gente tenta complicar as coisas mais simples, né? Não é exatamente o caso dos pais que faziam a caridade, ou seja, eles também exercitavam e botavam em prática e botavam em movimento toda essa energia de amor, faziam pensando na filha, ou seja, de alguma forma orando por ela, e aí atraíam a ajuda que necessitavam para ela. Por isso que a gente precisa se movimentar também, né? Pois é, e tem uma outra que eu esqueci de quem é, que ele diz, é uma súplica. Com a caridade, a prece sobe ao céu, e ainda que pouca, sem caridade, não passa do céu da boca. Pois é. Só são palavras. Gandhi fala isso também de um jeito um pouquinho diferente, dizendo assim, ó, é preferível rezar com o coração sem encontrar palavras que achar palavras sem a adesão do coração. É igual Madre Teresa, né? Pro repórter. O que Deus fala com a senhora? Nada, eu só escuto. Então, o que a senhora fala com Deus? Nada, eu só escuto. Nada, ele só escuta. Pois é isso aí. Isso é o que importa, na verdade, na oração. Então, fica a reflexão. Gente, até sexta-feira, porque a parábola tem tudo a ver, inclusive vamos continuar essa conversa de oração na sexta-feira. Até porque sexta-feira é dia
Mundial da Oração. Vamos nos encontrar lá, hein, gente? Tá bom? E vai continuar. Por isso não precisa nem ter a segunda parte, porque a parábola já fala da oração. Já é a continuação. Vamos nos juntar na sexta-feira e fazer uma grande oração no Dia Mundial da Oração. Bem lembrado, ok? Certo? Fiquem na paz de Jesus. E até sexta-feira, dê o seu like. Tchau, gente. Até sexta. Fiquem com Deus.